Meus queridos irmãos e minhas irmãs, eis que o tempo comum inicia. A igreja inicia a sua primeira semana do tempo comum e volta toda a atenção para Jesus, que se apresenta como enviado do Pai, para congregar as pessoas e assim levarem as pessoas a Deus, o Pai. Jesus se apresenta como o enviado, como o inaudito, como o extraordinário. É interessante a gente compreender o pensamento da igreja na perspectiva bíblica, puxando para a liturgia da igreja. Nós saímos do tempo do Natal. Segunda-feira ainda era Natal na igreja. Saímos desse tempo e a igreja entra justamente no tempo comum. E já nos apresenta Jesus como o Messias, como o enviado, como o Cordeiro de Deus, como aquele que tem uma palavra de peso, como aquele que tem uma palavra de sabedoria para as pessoas, como aquele que tem de verdade o mundo em suas mãos, como aquele que é o Senhor, como aquele que é o juiz da história, como aquele que de verdade é o estrado dos nossos pés. Vejam que essa primeira semana do tempo comum, ela é por demais rica, porque é uma semana que Jesus cura, Jesus chama, Jesus toca, Jesus ama. E essa primeira semana, ela tem essa sua razão de ser, na identificação do cristão com o Cristo, o Senhor, o bom Deus, aquele que tudo conduz. Vejam esse texto de hoje do Evangelho, um dos encontros mais bonitos da Sagrada Escritura. Um leproso com nosso Senhor, um homem cheio de lepra, que vai ao encontro de Cristo. Vocês sabem, não me custa lembrar, um leproso era um marginalizado, era um que vivia à margem da sociedade, não tinha convívio social, se tinha emprego agora tinha perdido, se tinha casa agora não tinha mais onde viver, se tinha família agora era como se fosse um sozinho. Por quê? Porque ninguém poderia tocar, ter contato com o leproso, porque impuro também ficaria. E esse leproso aqui coloca toda a expectativa da sua vida em Jesus. É impressionante como esse leproso aqui, ele vai ao encontro de Cristo, ali, ele chega perto de Jesus, ele não toca em Jesus, ele se ajoelha ali perto de Jesus e ele clama a Jesus: se queres, tens o poder de curar-me. Ou seja, ali Jesus estava diante de um anauim, de um pobre cheio de fé, dos pobres de Deus, daquele que não tinha mais esperança nenhuma a não ser o Senhor. Vejam, meus irmãos, como Jesus é a esperança desse leproso. Observem isso. O leproso só tinha agora Jesus. Se ele quiser, eu fico curado.
É interessante a gente também entender que Jesus ainda não tinha ensinado como os cristãos deveriam rezar. Não. Jesus não tinha ainda catequizado. E esse homem aqui já se apresenta como um disposto a fazer na sua vida a vontade de Deus acontecer, mesmo que a vontade de Deus não atendesse às suas expectativas. Porque muitas vezes nós dizemos assim, que Deus faça a vontade dele na minha vida, mas se não for do jeito que eu quero, eu perco a fé. Eu abandono, eu não quero caminhar, eu não quero obedecer. Se não for do meu jeito, esse Deus não serve. E é isso que nós mais encontramos hoje em dia. Pessoas que querem se servir de Deus, ao invés de se colocarem nos seus devidos lugares e servirem a Deus. E esse homem aqui, ele percebe isso. Eu quero ser curado, mas não depende de mim. Depende da vontade de Deus. Senhor, se tu quiseres, eu posso ficar curado. Senhor, é a tua vontade que eu quero que esteja de acordo com a minha salvação. E vejam que o leproso, ele não tem a ousadia de tocar em Jesus. Porque se o leproso tocasse em Jesus, Jesus ficaria impuro. E por incrível que pareça, aqui nós temos a sensibilidade do próprio Deus. Jesus toca, eu quero, fica curado, estendeu a mão e tocou. Ou seja, a lepra não tinha poder sobre Jesus. Era Jesus quem purificaria aquela pele, como purificou a água quando tocou no Jordão, como purificou tantos que tocou, como curou a tantos cegos. O toque de Jesus cura, porque é um toque extraordinário, santo. Esse gesto de tocar aqui entra para a liturgia da igreja. Se vocês observam bem, toda a bênção invocatória da igreja sobre a água, sobre um objeto, uma imagem, um terço, o sacerdote ele toca. Ele toca para transformar aquilo ali em algo como sinal de Deus. Um signo, um sinal. Ele toca, ele santifica ao tocar. Diferente de um carro quando se abençoa, de uma casa quando se abençoa, de um animal quando se abençoa. Jesus aqui, ele toca, ele purifica, ele limpa. Só que vejam bem, minha gente, aquele homem ali, ele não se sentiu diminuído, porque ele estava podre. O leproso era alguém podre. Ele não se sentiu diminuído, mas ele colocou toda a confiança em Deus. Eu estou impuro, eu estou sujo, mas eu vou até Deus. E ele sabia que para ir ao encontro de Deus não existia barreira de modo algum. Isso aqui é interessante a gente perceber, que não existe de modo algum barreira para o homem se aproximar de Deus, esteja ele imundo como for. Quando ele quer de Deus se aproximar, Deus aceita a aproximação do homem, seja no batismo, seja no confessionário, os dois sacramentos dos mortos da igreja.
mortos para a graça, mortos para a eternidade em Deus. Só que, meus irmãos, vejam bem, a cura vem da vontade de Deus. Se queres, Jesus diz, eu quero. E aquele homem se cura. Por quê? Porque é a vontade de Deus que acontece. Meus irmãos, como é importante que nós despertemos para essa mística da vontade divina. Como é importante que nós vivamos todos os dias com a consciência tranquila. Foi do jeito que Deus quis. Estou passando por isto porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, Ele quer tirar algo bom. Porque tudo aquilo que Deus nos permite passar, nunca é para a nossa desolação, nunca é para a nossa destruição, mas sempre é para a nossa salvação. A mística do fiat voluntas tua, faça-se em mim, não é? Segundo a tua vontade, é a verdadeira mística do ser de Deus. É Ele quem conduz, é Ele que nos conduz por verdes pastos, por caminhos verdejantes, que nos faz repousar totalmente nele. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, é preciso deixar Deus reinar. É preciso aceitar em nosso viver as vicissitudes de Deus. É preciso pedir, implorar, mas sempre dizer, Senhor, eu quero isto, mas quero mais aquilo que Tu queres. O que eu quero, Senhor, deve ser tragado por aquilo que Tu queres, pela Tua vontade, Senhor. E aí, o homem vai estar vivendo como Deus quis. Porque vejam bem, nem sempre a nossa vontade é a vontade de Deus. Nem sempre aquilo que nós queremos é aquilo que Deus quer para a nossa vida. E vocês observem, quantas vezes vocês pediram coisas a Deus, e graças a Ele, Ele não concedeu, e vocês depois viram, ainda bem que Deus não fez a minha vontade, porque senão hoje eu estaria pior. Porque a gente não sabe o que quer. Uma hora a gente quer uma coisa, depois a gente já quer outra coisa. E a gente vai passando por transformações, e a gente vai passando por mudanças. E aquilo que para mim tem valor, daqui a um tempo já não tem mais. E aquilo que eu desejava tanto, agora que eu consegui, eu já não quero mais. E aquilo que eu tanto lutei, agora já não é mais tão importante para mim. Mas quando nós nos colocamos totalmente à disposição de Deus, e permitimos que Deus reine em nossos corações, em nossas vidas, aí sim, tudo vai ser diferente. Porque nós nos contentaremos com aquilo que Deus quer. Nós nos contentaremos com aquilo que Deus tanto deseja. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, vamos na novena dedicada a São Sebastião, nosso copadroeiro, nosso glorioso Marte. Pedir a São Sebastião que nos ajude a fazer nas nossas vidas a vontade de Deus. Eu não sei se vocês sabem, mas as últimas palavras de São Sebastião, quando estava sendo morto a flechadas,
foram essas: Jesus morreu por mim, eu morro por Jesus. Um amor apaixonado por Deus, capaz de chegar totalmente ao extremo da vida. Quisera nós termos um pouquinho desse amor, para que o nosso coração flamejasse de amor por Deus, e na hora do pecado nos fizéssemos voltar para Deus, e na hora do erro nos fizéssemos voltar para Deus, e na hora da preguiça tivéssemos disposição para as coisas de Deus, e na hora das dificuldades confiássemos verdadeiramente em Deus, e na hora quando tudo parecer que está contra nós, nos abandonemos totalmente em Deus e deixemos o Senhor bom Deus agir e fazer acontecer o seu reino nas nossas vidas. Afinal de contas, é isso que nós pedimos todas as vezes que nós rezamos o Pai Nosso. Senhor, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, no meu coração, como no céu. Vamos ficar de